A semana foi movimentada na economia, no Brasil e no mundo. Foram estimativas positivas da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Agências de classificação de risco também olharam de maneira mais carinhosa para o Brasil. Na semana que vem, tem uma reunião do Copom. Quem chega agora ao Jornal Jovem Pan para explicar tudo isso e como tudo isso pode impactar a economia é o Ricardo Balistiero, doutor em economia e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia. Professor Balistiero, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por dividir um tempinho na sua sexta-feira à noite para explicar temas que são fundamentais e tão complicados por si só. Oi, Marcelo. Prazer é todo meu aí. Estou à disposição. Professor Ricardo, vou tratá-lo assim, né? Mais informalmente. Vamos começar pela história da OCDE. A gente viu um arredondamento para cima, né? Um olhar mais carinhoso, mais caloroso para o crescimento global, olhando para os Estados Unidos, para a China e até sobrou para o Brasil, para a América Latina. Isso estava dentro do radar dos economistas ou uma boa surpresa? Estava dentro do radar, né? O último boletim Focus do Banco Central, ele é até mais otimista, né? Ele já projeta um crescimento aí superior a 2%, né? E normalmente, os analistas de mercado, eles sempre são um pouco mais conservadores, né? Então, ao que tudo indica, esse crescimento de 2% já está precificado, mas ao final de 2024 deve-se crescer mais do que isso, né? E as últimas notícias que nós temos recebido nos autorizam a acreditar que realmente a economia deve passar essa previsão da OCDE e também a dos próprios analistas, né? E aí a gente pode trabalhar o dado de desemprego, né? O desemprego surpreendeu no primeiro trimestre, né? Quer dizer, terminou aí no melhor patamar aí dos últimos 10 anos, né? Então, um patamar relativamente baixo, né? Que quase dá aquilo que nós economistas chamamos de pleno emprego, né? Embora exista ainda uma quantidade de desalentados grande, gente trabalhando abaixo do que poderia trabalhar, mas enfim, um número bem razoável. A recuperação da renda é outro dado também importante, que foi divulgado agora no mês de março, né, mostrando que a renda subiu e recupera patamares já bem anteriores à pandemia, e um processo de redução da Selic, que começa a chegar na ponta do tomador final. Então, se nós considerarmos esses três elementos, dá para sermos otimistas em relação ao comportamento do PIB para 2024. Ricardo, eu vou pegar essa tua resposta, duas palavras-chave. Eu quero entrar na inflação, que você falou de taxa Selic, eu já chego nela. A gente estava vendo crescimento de economia e tudo mais, já estava dentro do radar, mas desde 2023, no final, no último trimestre, eu escutava que 2024 teria uma inflação pegajosa, né? Você falou do bolso do trabalhador, aumento da renda, retomada da renda. Com uma inflação pegajosa, ela vai ficar menos pegajosa? Esse aumento de renda vai ser consumido por essa inflação? Resumidamente, até o final do ano, como é que vai ficar o bolso do trabalhador brasileiro? O país ainda opera com um nível de capacidade ociosa bastante grande, né? O que permite amortecer qualquer tipo de pressão que venha pelo lado da demanda. E não acredito que com o crescimento do PIB de 2%, isso acabe gerando pressões de demanda. Do ponto de vista de custo, que seria outra possibilidade da inflação, normalmente um canal de transmissão muito forte é o câmbio, né? O câmbio também está comportado, porque o país, além de ter muita reserva internacional, os saldos de comércio, né, principalmente a balança comercial, tem batido recordes, né? Então não dá para nós pensarmos nesse momento nem em pressão de demanda, nem em pressão de custos, né? O que ainda existe é uma pressão da recuperação do setor de serviços. Esse setor é um setor bastante complicado, porque ele faz parte da economia daquele setor que não sofre concorrência internacional. Então é sempre muito difícil lidar com a inflação de serviços. Mas ainda assim, Marcelo,
a projeção é de uma inflação aí na casa de 3,75, 3,70, né? O que mostra ainda uma trajetória de queda com a inflação mais próxima do centro da meta do que do teto, né? Essa é a última projeção que nós temos do mercado. Então, não me parece que há nenhuma razão, pelo menos nessa reunião do Copom da próxima semana, para o Banco Central já reduzir, por exemplo, o ritmo de queda da taxa Selic. Eu acho que cortar 50 pontos, levando a Selic para 10,25, ainda nos dá um conforto bastante grande para permitir que a economia cresça sem gerar tensões inflacionárias desnecessárias. Ricardo, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Cristiano Vilela, que me ajuda aqui na ancoragem do jornal, mas antes eu quero te perguntar o que aconteceu na semana passada, porque o Federal Reserve, que faz o papel de Banco Central dos Estados Unidos, não mexeu na taxa de juros dos americanos. Isso estava sendo olhado, obviamente, pelo mercado americano e no resto do mundo. Também tem uma pressão de eleição nos Estados Unidos, o que deixa a notícia mais importante. Isso você acha que influencia na decisão do Copom aqui? Pode influenciar sim, mas hoje, por exemplo, saiu um dado nos Estados Unidos, que é o dado de geração de empregos, né, que eles chamam de payroll, né, e que veio abaixo da expectativa inicial, né. E esse dado fez, por exemplo, hoje com que o dólar recuasse fortemente aqui no Brasil e a Bolsa subisse fortemente, né. Então nós estamos vivendo um paradoxo, Marcelo. Para a Bolsa subir aqui no Brasil, a economia norte-americana tem que mostrar dados piores, né, infelizmente. Por que isso, Marcelo? Porque enquanto os juros continuarem altos nos Estados Unidos, aquela economia acaba drenando boa parte dos recursos do mundo, né? E aí o dólar sobe no mundo inteiro, enfim, e foge da Bolsa. Por quê? Porque corre para o dólar, que não tem risco, e foge da Bolsa, por exemplo, do Brasil, que tem risco, né? Então o movimento que nós vimos hoje talvez possibilite, claro que o Banco Central norte-americano ainda vai verificar isso, mas caso esses dados possam se confirmar nas próximas medições, pode ser que aponte que a economia norte-americana não esteja tão aquecida assim, o que vai abrir a possibilidade no segundo semestre dos primeiros cortes de juros, né? Os juros estão muito altos nos Estados Unidos para padrão norte-americano, né? Juros na casa de 5% é muito alto. Talvez os próximos números, se vierem ruins, abrirão a possibilidade do início do ciclo de cortes por parte do Fed lá nos Estados Unidos. Ricardo, eu vou nos apertar um pouquinho na tela para dar espaço para o Cristiano Vilela, que completa a nossa conversa aqui. Ricardo, boa noite, satisfação falar com você mais uma vez. No quadro brasileiro, você entende que a situação fiscal do Brasil e talvez a dificuldade do governo de se conseguir atingir as suas metas de déficit, ora déficit zero, ora já prorroga isso um pouco mais para frente, enfim, você acha que esse cenário, essa dificuldade especialmente focada na questão fiscal, isso pode ser um impedimento, ou talvez seja o principal impedimento para que haja uma queda mais acentuada na taxa de juros? Olá, Cristiano, prazer em falar contigo mais uma vez, satisfação. Eu diria que a questão fiscal, ela é uma pressão subjacente, né? Sempre é. Por quê? Porque foi exatamente quando o país parou de cuidar do fiscal como vinha cuidando, desde o governo Fernando Henrique, durante todos os 8 anos de governo Lula, os primeiros anos de governo Dilma, quando a Dilma se reelege e aí se percebe que o fiscal estaria saindo de controle, isso acabou gerando pressões fortes aí de inflação, de taxa de juros, que nos levou à grande recessão de 15 e 16. Então, a questão fiscal, ela é sempre uma pressão subjacente. A leitura que o mercado faz, e essa foi a leitura que também foi feita pelas agências de rating, e isso é curioso porque as agências de rating deram uma notícia, enquanto o mercado brasileiro reagia de uma maneira até exagerada, porque o mercado normalmente sempre exagera muito ou para o pessimismo ou para o otimismo, mas sempre mais para o pessimismo, porque quando reage para o pessimismo, fica mais fácil algumas pessoas ganharem dinheiro, né? Então o mercado brasileiro, ele reagiu de uma maneira muito pessimista quando o Haddad disse o seguinte: olha, talvez a gente não consiga zerar o déficit esse ano. Então veio aquela reação exagerada, enfim, e na semana passada, e no começo dessa semana, veio a notícia positiva. A nota do Brasil melhorou pelas agências de rating. Então, para resumir a história, o Cristiano e Marcelo, o que acontece é o seguinte: o déficit, ele é um problema,
Mas hoje, o Haddad e a equipe econômica são fiadores da busca pelo equilíbrio fiscal. E como toda equipe econômica, ela vai ter que se equilibrar em relação ao mercado e em relação à ala política do governo. O mercado desejando mais aperto e a ala política do governo desejando mais flexibilidade. A equipe econômica vai ter que se colocar perseguindo o nosso equilíbrio fiscal. E nesse momento parece que está funcionando, né? Resultado da melhora da nossa nota aí pela agência de rating Moody's. Bom, eu vou falar em nome do Cristiano Vilela também, os nossos agradecimentos a Ricardo Balistiero, que é doutor em economia e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia. Ricardo, obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço a vocês aí, bom final de semana. Para nós, obrigado.